Livro Várias Histórias, de Machado de Assis. Conto O Diplomático. A preta entrou na sala de jantar, chegou-se à mesa rodeada de gente e falou baixinho à senhora. Parece que lhe pedi alguma coisa urgente, porque a senhora levantou-se logo. Ficamos esperando, dona Adelaide. Não espere não, Sr. Rangel. Vá continuando. Eu entro depois. Rangel era o leitor de livro de sortes. Voltou à página e recitou um título. Se alguém lhe ama em segredo. Movimento geral. Moças e rapazes sorriam uns para os outros. Estamos na noite de São João, de 1854. E a casa é na Rua das Mangueiras. Chama-se João, o dono da casa, João Viegas, e tem uma filha Joaninha. Usa-se todos os anos a mesma reunião de parentes e amigos. Arde uma fogueira no quintal, assam-se as batatas do costume e tiram-se sortes. Também a ceia, às vezes dança e algum jogo de prendas, tudo familiar. João Viegas é escrivão de uma vara civil de corte. Vamos, quem começa agora? Disse ele, há de ser Filismina. Vamos ver se alguém lhe ama. Em segredo. Filismina sorriu amarelo. Era uma boa quarentona, sem prendas nem rendas, que vivia espiando o marido por baixo das pálpebras devotas. Em verdade, o gracejo era duro, mas natural. Filismina era o modelo acabado daquelas criaturas indulgentes e mansas, que parecem ter nascido para divertir os outros. Pegou e lançou os dados com um ar de complacência incrédula. Número 10. Brandaram duas vozes. Rangel desceu os olhos ao baixo da página, viu o quadrado correspondente ao número e leu-a. Dizia que sim, que havia uma pessoa que ela devia procurar domingo na igreja quando fosse à missa. Toda a mesa deu parabéns para Filismina, que sorriu com desdém, mas interiormente esperançada. Outros pegaram nos dados e Rangel continuou a ler. A sorte de cada um. Lia espevitadamente, de quando em quando tirava os óculos e limpava-os, com muito vagar na ponta do lençol de cambraia. Ou por ser cambraia, ou por exalar um fino cheiro de bogari. Presumia de grande maneira e ali chamavam-lhe o diplomático. Ande, seu diplomático, continue. Rangel estremeceu-se, esquecera-se de ler uma sorte, embebido em percorrer a fila de moças que ficava do outro lado da mesa. Namorava alguma? Vamos por partes. Era solteiro por obra das circunstâncias, não de vocação, e rapaz teve alguns namoricos de esquina, mas com o tempo apareceu-lhe e comichão das grandezas, e foi isso que lhe prolongou o celibato até os 40 anos, em que vemos cobiçava alguma noiva superior a ele, e a roda em que vivia e gostou o tempo em esperá-la. Chegou a frequentar os bailes de um advogado célebre e rico para quem copiava papéis e que o protegia muito. Tinha nos bailes a mesma posição subalterna do escritório. Passava a noite vagando pelos corredores, espiando o salão, vendo passar as senhoras, devorando com os olhos uma multidão de espáduas magníficas e talhes graciosos. Invejava os homens e o copiava-os. Saía dali excitado e resoluto. Em falta de bailes, ia às festas de igreja, onde poderia ver algumas das primeiras moças da cidade. Também era certo no saguão do Paço Imperial. Também era certo no saguão do Paço Imperial, em dia de cortejo, para ver entrar as grandes damas e as pessoas da corte, ministros gerais, diplomatas, desembargadores, e conhecia tudo e todos, pessoas e carruagens. Voltava da festa e do cortejo, como voltava do baile, impetuoso, ardente, capaz de arrebentar um lance de palma à fortuna.
O pior é que entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta, e o Rangel não era homem de saltar muros. De imaginação fazia de tudo, raptava mulheres e destruía cidades. Mais de uma vez foi consigo mesmo ministro de Estado e fartou-se de cortesias e decretos. Chegou ao extremo de acalmar-se, imperador. Um dia, 2 de agosto, ao voltar da parada do Largo do Paço, imaginou para isso uma revolução, em que derramou algum sangue, pouco, e uma ditadura benéfica, em que apenas vingou alguns pequenos desgostos de escrevante. Cá fora, porém, todas as suas proezas foram fábulas. Na realidade, era pacato e discreto. Aos 40 anos, desenganou-se das ambições, mas a índole ficou a mesma, e não obstante a vocação conjugal. Não achou noiva. Mais de uma aceitou com muito prazer. Ele pedia-as todas com a força de circunspecção. Um dia reparou em Joaninha, que chegava aos 19 anos, possuindo um par de olhos lindos e sossegados, virgens de toda a conversão masculina. Rangel conhecia desde criança. Andara com ela ao colo, no passeio público ou nas noites de fogo da Lapa. Como falar-lhe de amor? Mas, por outro lado, as relações dele na casa eram tais que podiam facilitar-lhe o casamento, e ou este, ou nenhum outro. Desta vez o muro não era alto e a espiga era baixinha, bastava esticar o braço com algum esforço para arrancá-la do pé. Rangel andava neste trabalho há alguns meses. Não esticava o braço sem espiar primeiro para todos os lados, a ver se vinha alguém. E se vinha alguém, disfarçava e ia-se embora. Quando chegava a esticá-lo, acontecia que uma lufata de vento meneava a espiga, ou algum passarinho andava ali nas folhas secas. E não era preciso mais para ele recolher-se a mão. Lá-se assim o tempo, e a paixão entranhava-se-lhe. Por causa de muitas horas de angústia, a que seguiam sempre melhores esperanças. Agora mesmo traz ele a primeira carta de amor, disposto a entregá-la. Já teve 2 ou 3 ocasiões boas. Mas vai sempre espaçando, a noite é tão comprida, entretanto continua a ler as sortes com a solenidade de um augur. Tudo em volta é alegria, cochicham, riem ou falam ao mesmo tempo. O tio Rufino, que é o gaiato da família, anda à roda da mesa com uma pena fazendo cócegas nas orelhas das moças. João Viegas está ansioso por um amigo que se demora o Calixto. Onde se manteira o Calixto? Rua, rua. Preciso da mesa. Vamos para a sala de visitas. Era a dona Adelaide, que tornava. Ia pôr-se à mesa para a ceia. Toda a gente emigrou e andando, e que se podia ver bem como era graciosa a filha do escrivão. Rangel acompanhou-a com grandes olhos namorados. Ela foi à janela por alguns instantes enquanto se preparava o jogo de prendas. Ele foi também. Era a ocasião de entregar-lhe a carta. Defronte numa casa grande havia um baile e dançava-se. Ela olhava, ele olhou também. Pelas janelas viam passar os pares cadenciados, as senhoras com suas sedas e rendas, os cavaleiros finos e elegantes, alguns condecorados que de vez em quando uma faísca de diamante rápida, fugitiva, no giro da dança. Pares que conversavam, dragonas que reluziam, bustos de homem inclinados, gestos de leques, tudo isso em pedaços através da janela que não podia mostrar todo o salão, mas adivinha-se o resto. Ele ao menos conhece tudo e dizia tudo à filha do escrivão. Demônio das grandezas, que parecia dormir, entrou a fazer suas arlequinadas no coração do nosso homem, e Silo, que tenta seduzir também o coração da outra. Conheço uma pessoa que estaria ali muito bem, murmurou Rangel e Joaninha com ingenuidade. Era o senhor. Rangel sorriu, lisonjeado.
e não achou o que dizer. Olhou para os lacaios e cocheiros de Libré, na rua, conversando em grupos ou reclinados no fechadilho dos carros. Começou a designar carros. Este é de Olinda, aquele é do Maranguape, mas aí vem o outro rodando do lado da Rua da Lapa e entra na Rua das Mangueiras. Parou de frente, salta o lacaio, abre a portinhola, tira o chapéu e perfila-se. Saí dentro uma calva, uma cabeça, um homem, duas comandas. Depois uma senhora ricamente vestida. Entram no saguão e sobem a escadaria, forrada de tapetes e ornada, embaixo com dois grandes vasos. Joaquina, Sr. Rangel. Maldito jogo de prendas! Justamente quando ele formulava na cabeça uma insinuação a propósito do casal que subia e assim passar naturalmente a entrega da carta, Rangel obedeceu e sentou-se defronte da moça. Dona Adelaide, que dirigia o jogo de prendas, recolhia os nomes. Cada pessoa deveria ser uma flor. Está claro que o tio Rufino, sempre gaiato, escolheu para si a flor da abóbora. Quanto ao Rangel, querendo fugir ao trivial, comparou mentalmente as flores, e quando a dona da casa lhe perguntou pela dele, respondeu com doçura e pausa. Maravilha, minha senhora! O pior é não estar cá o Calixto, suspirou o escrivão. Ele disse mesmo que vinha? Disse, ainda ontem foi ao cartório de propósito, avisar-me de que viria tarde, mas que contasse com ele. Tinha de ir a uma brincadeira na rua da Carioca. Licença para Dous, brandou uma voz no corredor. Ora, graças. Está aí o homem. João Viegas foi abrir a porta. Era o Calixto, acompanhado de um rapaz estranho que ele apresentou a todos em geral. Queiroz, empregado da Santa Casa, não é meu parente, apesar de se parecer muito comigo. Quem vê um, vê o outro. Toda a gente riu. Era uma pilheira do Calixto, feio como o diabo. Ao passo que o Queiroz era um rapaz bonito, de 26 a 27 anos, cabelo negro, olhos negros e singularmente esbelto, as moças retraíram-se um pouco. Dona Felismina abriu todas as velas. Estamos jogando prendas, o senhor pode entrar também, disse a dona da casa. Joga, senhor Queiroz. Queiroz respondeu afirmativamente e passou a examinar as outras pessoas. Conhecia algumas e trocou 2 ou 3 palavras com elas. Ao João Vigas, disse que desde muito tempo desejava conhecê-lo, por causa de um favor que o pai lhe deveu outrora. Negócio de furo. João Viegas não se lembra de nada, nem ainda depois que ele lhe disse o que era, mas gostou de ouvir a notícia em público, olhou para todos e durante alguns minutos regalou-se calado. Queiroz entrou em cheio de jogo. No fim da meia hora, estava familiar da casa. Todo ele era ação. Falava com desembaraço, tinha os gestos naturais e espontâneos. Possui um vasto repertório de castigos para o jogo de prendas, coisa que encantou a toda a sociedade e ninguém os dirigia melhor com tanto movimento e animação indo de um lado para o outro, concertando os grupos, puxando cadeiras, falando às moças como se houvesse brincando com elas em criança. Dona Joaninha aqui nesta cadeira, Dona Cesária deste lado e em pé o senhor Camilo. Entra por aquela porta assim, não olhe assim de maneira que... Teso na cadeira, o Rangel estava atônito. De onde vinha esse furacão? E o furacão ia soprando, levando os chapéus dos homens e despenteando as moças, que riam de contentes. Queiroz daqui, Queiroz dali, Queiroz de todos os lados. Rangel passou de estupefação a mortifação. Era o certo que lhe caía das mãos. Não olhava para outro, não se ria do que lhe dizia e respondia-lhe seco. Interiormente mordia-se e mandava-o ao diabo. Chamava-o bobo, alegre, que fazia rir e agradava, porque nas noites de festa tudo é festa. Mas repetindo essas e piores coisas, não chegava a reaver a liberdade de espírito. Padecia deveras, no mais íntimo do amor próprio. E o pior
é que outro percebeu toda essa agitação, e o péssimo é que ele percebeu que era percebido. Rangel, assim como sonhava os bens, assim também as vinganças. De cabeça espatifou Queiroz. Depois cogitou a possibilidade de um desastre qualquer. Uma dor bastava, mas coisa forte, que levasse dali aquele intruso. Nenhuma dor, nada. Diabo parecia cada vez mais lépido, e toda a sala fascinada por ele. A própria Joaninha, tão acanhada, vibrava nas mãos de Queiroz, como as outras moças. E todos, homens e mulheres, pareciam empenhados em servi-lo, tendo ele falado em dançar. As moças foram ter com o tio Rufino e pediram que tocasse uma quadrilha na flauta, uma só. Não se lhe pediria mais. Não posso, dói-me um calo. Flauta? Bradou o Cálisto. Peço ao Queiroz que nos toque alguma coisa, e verão o que é flauta. Vai buscar a flauta, Rufino. Ouçam o Queiroz. Não imaginam como ele é saudoso na flauta. Queiroz tocou a casta diva. Que coisa ridícula, dizia consigo Rangel. Uma música que até os moleques assobiam na rua. Olhava para ele de revés para considerar se aquilo era a posição de um homem sério, e concluía que a flauta era um instrumento grotesco. Olhou para mim para a Joaninha e viu que, como todas as outras, tinha a atenção de Queiroz, embebida, namorada do som das músicas, e estremeceu sem saber por quê. Os demais semblantes mostravam a mesma expressão dela, e contudo sentiu alguma coisa que lhe complicou a aversão ao intruso. Quando a flauta acabou, Joaninha aplaudiu menos que os outros, e Rangel entrou em dúvida se era o habitual acanhamento ou se alguma especial comoção. Urgia entregar-lhe a carta. Chegou a ceia. Toda a gente entrou confusamente na sala, e felizmente para o Rangel coube-lhe ficar defronte de Joaquina, cujos olhos estavam mais belos que nunca, e tão derramados, que não pareciam os de costume. Rangel saboreou-os caladamente e reconstruiu todo o seu sonho que o diabo do Queiroz abalara com piparote. Foi assim que tornou a ver-se ao lado dela na casa que ia alugar, berço de noivos, que ele enfeitou com os ouros da imaginação. Chegou a tirar um prêmio na loteria e empregá-lo, todas as sedes e joias para a mulher. A linda Joaninha, Joaninha Rangel, Dona Joaninha Rangel, Dona Joana Viegas Rangel, ou Dona Joana Cândida Viegas Rangel. Não podia tirar o Cândida. Vamos, uma saúde, seu diplomático. Faça uma saúde daquelas. Rangel acordou, a mesa inteira repetia a lembrança do tio Rufino. A própria Joaninha pedia-lhe uma saúde como a do ano passado. Rangel respondeu que ia obedecer, era só acabar aquela asa de galinha. Movimento cochichos de louvor, Dona Adelaide dizendo-lhe uma moça que nunca ouvia falar o Rangel. Não? Perguntou com pasmo. Não imagina falar muito bem, muito explicado, palavras escolhidas e uns bonitos modos. Comendo e ele dando rebate a alguns reminisciais, frangalhos de ideias, que lhe serviam para o arranjo de frases e metáforas. Acabou e pôs-se de pé. Tinha o ar satisfeito e cheio de si, afinal. Viam bater-lhe a porta. Cessara a farandolagem das anedotas das pilherias sem alma, e viam ter com ele para ouvir alguma coisa correta e grave. Olhou em derredor, viu todos os olhos levantados esperando. Todos não, os de Joaninha enviesavam-se na direção do Queiroz e os deste vinham esperá-los em meio caminho, numa cavalgada de promessas. Rangel empalideceu, a palavra morreu-lhe na garganta, mas era preciso falar. Esperavam por ele com simpatia e silêncio. Obedeceu mal, era justamente um brinde ao dono da casa e à filha. Chamava a este um pensamento de Deus, transpondo a possibilidade e a realidade. Frase que empregara há 3 anos antes, e devia estar esquecida.
Falava também do santuário da família, do altar da amizade e da gratidão, que é a flor dos corações puros. Onde não havia sentido, a frase era mais especiosa ou retumbante. Ao todo, um brinde de 10 minutos bem puxados que ele despachou em 5 e sentou-se. Não era tudo. Queiroz levantou-se logo, 2 ou 3 minutos depois, para outro brinde, e o silêncio foi ainda mais pronto e completo. Joaninha meteu os olhos no regaço, vexada do que ele iria dizer. Rangel teve um arrepio. O ilustre amigo desta casa, o senhor Rangel, disse Queiroz. Bebeu as duas pessoas cujo nome é do santo de hoje. Eu bebo aquela que é a santa de todos os dias, a dona Adelaide. Grandes aplausos aclamaram esta lembrança, e Dona Adelaide, lisonjeada, recebeu os cumprimentos de cada conviva. A filha não ficou em cumprimentos. Mamãe, mamãe, exclamou, levantando-se, e foi abraçá-la e beijá-la 3 e 4 vezes. Espécie de carta para ser lida por duas pessoas. Rangel passou a cólera ao desmaio e, acabada a ceia, pensou em retirar-se, mas a esperança, demônio dos olhos verdes, pediu-lhe que ficasse e ficou. Quem sabe? Era tudo passageiro. Coisas de uma noite. Namoro de São João. Afinal, ele era um amigo da casa e tinha a estima da família. Bastava que pedisse a moça para obtê-la. E depois esse Queiroz podia não ter meios de casar. Que emprego era o dele na Santa Casa? Talvez alguma coisa reles. Nisto olhou obliquamente para a roupa de Queiroz, enfiou-se-lhe pelas costuras, escrutou o bordadinho da camisa, apalpou os joelhos das calças, a ver-lhe o uso e os sapatos, e concluiu que era um rapaz caprichoso, mas provavelmente gastava tudo consigo, e casar era negócio sério. Podia ser também que tivesse mãe viúva, irmãs solteiras. Rangel era só. Tio Rufino, toque uma quadrilha. Não posso. Flauta depois de comer faz digestão. Vamos a uma víspora. Rangel declarou que não podia jogar. Estava com dor de cabeça, mas Joaninha veio a ele e pediu-lhe que jogasse com ela da sociedade. Meia coleção para o senhor e meia para mim, disse ela, sorrindo, e ele sorriu também e aceitou. Sentaram-se ao pé um do outro. Joaninha falava-lhe, ria, levantava para ele os belos olhos, inquieta, mexendo muito a cabeça para todos os lados. Rangel sentiu-se melhor e não tardou que se sentia inteiramente bem. Ia marcando à toa, esquecendo alguns números que ela lhe apontava com o dedo. Um dedo de ninfa, dizia ele consigo. E os descuidos passaram a ser de propósito, para ver o dedo da moça. E ouviu-la ralhar. O senhor é muito esquecido. Olhe, que assim perdemos nosso dinheiro. Rangel pensou em entregar-lhe a carta por baixo da mesa, mas não estando declarados, era natural que ela recebesse com espanto e estragasse tudo. Cumpria avisá-la. Olhou em volta da mesa, todos os rostos estavam inclinados sobre os cartões, seguindo atentamente os números. Então ele inclinou-se à direita e abaixou os olhos aos cartões de Joaninha, como para verificar alguma coisa. Já tem 2 quadras, cochichou ele. 2 não, tenho 3. 3 é verdade? 3, escute. E o senhor? E 2. Que 2 o quê? São 4. Eram 4. Ela mostrou-lhes inclinada, roçando quase a orelha pelos lábios dele. Depois ficou rindo e abanando a cabeça. Ó Senhor, ó Senhor. Rangel ouviu isto com um singular deleite. A voz era tão doce e a expressão tão amiga que ele esqueceu tudo. Agarrou-a pela cintura e lançou-se com ela na eterna valsa das quimeras. Casa à mesa com vivas. Tudo desapareceu, como obra vã da imaginação, para só ficar a realidade única, ele e ela, girando no espaço debaixo de 1 milhão de estrelas, acesas de propósito para iluminá-los. Nem carta, nem nada. Perto da manhã foram todos para a janela ver sair os convidados do baile fronteiro. Rangel recuou espantado. Viu um aperto de dedos entre o Queiroz e a bela Joaninha. Quis explicá-lo. Eram aparências.
mas tão depressa destruía uma como vinha outras e outras, à maneira das ondas que não acabam mais. Custava-lhe entender que uma só noite, algumas horas bastassem a ligar assim duas criaturas. Mas era a verdade clara e vivia dos modos de ambos, dos olhos, das palavras, dos risos e até da saudade com quem se despediam da manhã. Saiu tonto. Uma só noite e algumas horas apenas. Em casa, aonde chegou tarde, deitou-se na cama, não para dormir, mas para romper em soluços. Só consigo foi-se-lhe o aparelho da afetação, e já não era o diplomático, era o energúmeno que rolava na cama, abrandando, chorando como uma criança infeliz, deveras por esse triste amor do outono. O pobre diabo feito de devaneio, indolência e afetação era, em substância, tão desgraçado como Otelo, e teve um desfecho mais cruel. Otelo, Otelo mata Desdemona, o nosso namorado, em quem ninguém presenteia, em quem ninguém pressentirá nunca a paixão encoberta. Serviu de testemunha ao Queiroz, quando este se casou com Joaninha 6 meses depois. Nem os acontecimentos, nem os anos lhe mudaram a índole. Quando rompeu a Guerra do Paraguai, teve a ideia muitas vezes de alistar-se como oficial de voluntários. Não o fez nunca, mas é certo que ganhou algumas batalhas e acabou brigadeiro.